Está escrito assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então ele dizia: já estou crucificado com Cristo. O apóstolo Paulo havia dito aos Gálatas, a princípio, um pouquinho antes, que em Jesus Cristo nós temos crido. Ele falava para a igreja: nós temos crido em Jesus para sermos justificados pela fé. Então, Paulo procurava mostrar que o que nos justifica diante de Deus é a nossa fé em Jesus. Quando você crê nesse nome, quando você crê no Senhor Jesus, de verdade, crê de todo o coração, isso te justifica diante de Deus. É através da fé que nós somos justificados. E então ele continuava dizendo, né, que nós somos pecadores, mas em Cristo nós encontramos perdão, fomos reconciliados com Deus, temos paz com Deus. E agora ele faz uma afirmação: eu já estou crucificado com Cristo. Todos nós, quando nós cremos em Jesus, na sua morte na cruz, ele pendurado ali no madeiro, nós entendemos, ele se fez pecado por nós. A nossa velha natureza foi crucificada com Cristo. Então ele diz: eu já estou crucificado com Cristo. Eu creio nele, que ele morreu pelos meus pecados, meus erros, meus vícios, a idolatria. Então tudo aquilo que eu fazia de errado. Quando eu creio em Jesus, todos os meus pecados foram colocados no Calvário. Jesus morreu por eles. Então minha velha natureza foi colocada na cruz. Eu creio em Jesus e foi nessa hora que os meus pecados foram perdoados. E começou uma transformação da minha vida. Foi naquele momento em que Jesus entrou no meu coração, que eu criei nele, criei na sua morte. Meus pecados foram perdoados e ali começou a minha vida a mudar. Da água para o vinho. Meu velho homem foi crucificado, eu criei em Jesus e agora eu me tornei uma nova criatura. Então começou a transformação da minha vida. Arrependi dos meus pecados, pedi perdão a Deus, me tornei filho de Deus e comecei como criança agora a caminhar com Jesus. Uma nova vida. É isso, meu irmão, que acontece. A pessoa sem Jesus, ela é infeliz. Sem Jesus, ela é uma pessoa triste. Sem Jesus, ela é uma pessoa sem esperança de vida eterna. Sem Jesus, ela não é nada. Mas quando ela ouve o Evangelho, quando a palavra de Deus entra no seu coração e ela crê, então aquela velha vida é colocada no Calvário. É isso que Paulo estava mostrando. Eu já estou crucificado com Cristo. Ou seja, a minha velha natureza, a minha velha vida está na cruz, está crucificada com Ele. Ali então começou a minha vida a mudar. Por quê? Porque quando eu creio em Jesus, o Espírito Santo veio habitar na minha vida. O Espírito Santo veio habitar em mim. Da mesma forma, meu irmão, quando você abriu seu coração para Jesus, quando você creu na palavra de Deus, quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio fazer morada no seu coração. É o que está escrito. Não sabeis vós que sois templo de Deus, santuário de Deus, casa de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós? Então,
é totalmente diferente a nossa vida agora. Porque antes nós andávamos sozinhos, sob a influência do príncipe deste mundo. Muito sob o domínio de Satanás, escravo das drogas, escravo do vício, escravo do pecado, escravo da prostituição, escravo do engano. Mas essa velha natureza foi para o Calvário, foi crucificada com Cristo. Agora meu velho homem está na cruz, então o Espírito Santo habita em mim, a minha vida começa a mudar. Há uma transformação, uma mudança de vida. É aquilo que a Bíblia diz, eu nasci de novo. Por isso o apóstolo Pedro escrevia para a igreja e dizia: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Ou seja, o apóstolo Pedro escrevia para a igreja: vocês nasceram de novo, então deseja agora o alimento, deseja o leite racional, que é a palavra de Deus. Então a pessoa começa a crer na palavra, ela vai entendendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Deus me ama, a ponto de dar o seu filho para morrer na cruz. Então eu entendo, Deus é amor, Deus ama a minha vida, mesmo eu sendo pecador. Então agora, minha vida começa a mudar, o Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo está no meu coração, eu sou uma nova criatura. É isso que ele estava mostrando para a igreja. Não precisa de nenhuma prática judaizante, não precisa tocar chofar, não precisa guardar dias especiais. Ou seja, agora todos os dias para nós são dias especiais, todos os dias são dias santos, dia que nós devemos santificar para Deus, servir a Deus, andar com Deus, não apenas um dia da semana. Tudo muda. Lá eles eram obrigados a guardar um dia da semana, obediência à lei. Mas agora nós não somos obrigados, mas nós guardamos todos os dias para Deus, porque Deus é importante para a nossa vida. O Espírito Santo habita em nós e nós agora vivemos uma nova vida. E nós entendemos a importância de todos os dias serem dias especiais para Deus. Todos os dias eu preciso orar, todos os dias eu devo louvar a Deus, todos os dias eu devo ser grato a Deus, todos os dias eu devo amar o próximo, não apenas um dia da semana, mas todos os dias são dias especiais, porque todos os dias eu estou procurando agradar o meu Deus. Então o apóstolo Paulo fala isso, né? Que meu velho homem foi crucificado com Cristo. Meus vícios, aqueles vícios, seja de droga, de bebida, de jogo, de mentira, tudo aquilo de ruim, malícia, né? Ciúme, desconfiança, tudo aquilo foi colocado no Calvário. Ódio, rancor, vingança, tudo foi na cruz. Meu velho homem, minha velha natureza está crucificada com Cristo. Agora, o Espírito Santo habita no meu coração. Então ele fala que o meu velho homem está crucificado com Cristo. Que coisa maravilhosa, ele dizendo isso. Estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha que coisa tremenda. Meu velho homem foi colocado na cruz. Veja bem, muitas vezes a pessoa vem cheia de vício, cheia de problemas, cheia de trauma, cheia de sofrimento, e então ela aceita Jesus. Seu velho homem, sua velha natureza é colocada na cruz. Agora ela se torna uma nova criatura. E ela passa a ser casa de Deus. Cristo vive em mim. O Espírito Santo está ali vivendo na vida dela. Jesus, através do Espírito Santo, habita no nosso coração. Então, tudo muda. Uma nova vida. Tudo mudou. Cristo habita em mim. Que coisa tremenda. E Ele agora é quem dirige minha vida, que governa a minha vida, que me orienta. Eu não ando mais segundo o costume do mundo. Antes tinha muitos pensamentos, mas agora eu busco direção de Deus.
O Espírito Santo está no meu coração. Eu guardo os meus pés, eu guardo meus olhos, eu guardo a minha mão, eu guardo a minha boca para não pecar contra Deus. Cristo vive em mim. Então agora é uma vida nova. Eu começo agora a caminhar numa nova vida. O Espírito Santo morando dentro de mim. Eu tenho prazer nas coisas de Deus, na oração, na palavra de Deus. Estar em comunhão com os irmãos. E aí nós vamos nos lembrar que nós agora somos nova criatura, ressuscitamos com Cristo. E está escrito, pensai nas coisas que são de cima, aonde Cristo está à destra do Pai. Então agora o meu pensamento não é mais aquele pensamento que eu tinha antigamente. Gostava das coisas do mundo, era jogo, era coisas muitas vezes maliciosas, duplo sentido, enfim, aquelas coisas que o homem natural pratica. Agora não, meu pensamento é outro. Eu tenho prazer das coisas de Deus, tenho prazer de cantar louvores, de louvar a Deus, de estar na casa do Senhor, de amar o próximo, de amar o meu irmão, de ajudar o necessitado. Então eu tenho uma nova vida agora. E se Cristo vive em mim, eu passo a ter dependência dele. Senhor, me ajuda. O Senhor mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Então agora eu dependo dele. O Senhor anda comigo. Deus está junto de mim. E gente, olha que coisa importante, nós temos Deus com a gente. Deus passa a ser meu amigo. Através do Espírito Santo, que vai estar comigo todos os dias. Ele é o Consolador, é Ele que me dirige na verdade, é Ele que me orienta, que me edifica. Então, é importante agora você ter comunhão com Ele, ter comunhão com o Espírito Santo. Ele é seu amigo, Ele habita em você. Há uma advertência: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual estáis selado para o dia da redenção. Então esse Espírito Santo que habita em nós é a terceira pessoa da Trindade. Eu falei isso a semana passada. No Velho Testamento você vê Deus Pai como foco. Aí Jesus veio trazer a nova aliança. Jesus foi o foco. E agora ele fala, convém que eu vá, se eu não for, o Consolador não virá para vós. E quando ele vier, estará convosco para sempre. E então Jesus subiu ao Pai e enviou o Espírito Santo. Então agora, nos dias que nós vivemos, é o Espírito Santo que habita em cada um de nós. É o Espírito Santo que habita na minha vida, é o Espírito Santo que habita na sua vida. Ou seja, Deus habita em você através do Espírito Santo. E como é importante você ter comunhão com Ele e não entristecê-lo. Nós entristecemos o Espírito Santo quando nós cometemos um pecado, quando nós nos omitimos, quando nós ofendemos pessoas, quando nós nos esquecemos dele. Normalmente as pessoas se esquecem do Espírito Santo, mas é o Espírito Santo que está com ele. Há uma certa religião que fala que o Espírito Santo é uma força de Deus. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Pai, Filho, Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele habita em vós. É ele que nos orienta, ele que nos consola, ele que nos conforta, ele que nos fortalece. Você se lembra de Sansão? Quando o Espírito Santo ungia Sansão, ele tinha uma força extraordinária. Mas quando ele entristeceu o Espírito Santo, se tornou presa dos inimigos, cegaram ele e tornou-se escravo dos filisteus. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Pelo contrário, ter comunhão com ele, conversar com ele, saber que ele está conosco em todos os momentos. Quando eu acordo, quando eu vou deitar, quando eu estou dormindo, ele está comigo ali.
Espírito de Deus. Então agora Cristo vive em mim através do Espírito Santo. E nós precisamos desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Essa dependência de Deus. Senhor, me orienta, o Senhor me dirige. Eu não quero pecar contra Ti. Quando dobrar o seu joelho, louve a Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Saiba que até mesmo quando você está orando, Jesus está à direita do Pai. A Bíblia fala que Jesus está à destra do Pai, onde intercede por nós. Mas aqui na oração, o Espírito Santo nos ajuda a orar, como convém. E até mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito de Deus habita em nós. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em nós através do Espírito Santo. E é importante nós sabermos que quando o Espírito Santo está em nós, os frutos do Espírito Santo, alegria. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela é uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa boa. E frutos do Espírito, bondade, mansidão, ela é temperada, tem domínio próprio, ela tem amor, frutos do Espírito. Quem tem o Espírito Santo não tem lugar para ódio no seu coração. Por isso que cada irmão, cada irmã não deve deixar nunca a ira dominar a sua vida. Sempre que tiver algum problema, irar não é pecado. O pecado é ir além da ira. A Bíblia fala: irai, mas não pequeis. Ou irai-vos, mas não pequeis. Quando tiver algum motivo de ira, chega perto do irmão, pede perdão, irmão. Perdão. Irmão, eu quero orar com você. Se a pessoa te magoou, não guarde mágoa não. Vai lá, quero orar com você. Ora. Porque você tem algo tremendo na sua vida. Deus habita em você. Deus está com você. E outra coisa, um dos frutos do Espírito Santo é fé. É Ele que gera fé no nosso coração quando nós ouvimos a palavra. É o Espírito Santo que fala conosco através da palavra. E a fé tem poder extraordinário. A fé primeiro agrada a Deus. A fé remove montanhas. A fé faz com que a sua oração seja respondida. Então a fé, ela faz com que os milagres de Deus aconteçam na nossa vida. Quando você ora pela sua casa, pela salvação da sua família, com fé, creia. Isso é fé. É a certeza que Deus está ouvindo a sua oração. E Ele vai responder. Permaneça firme na fé. Então essa é a dependência que nós precisamos ter do Espírito Santo. E essa fé que leva você a orar para Deus libertar alguém da bebida, alguém da sua casa, algum conhecido, das drogas, alguém que está doente. A Bíblia fala que a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. Então a fé tem um poder tremendo. E é um fruto do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo escrevia para a igreja: eu já estou crucificado com Cristo, ou seja, o meu velho homem. Agora é Cristo que vive em mim. Jesus agora vive na minha vida. E da mesma forma, meu irmão, você que aceitou Jesus, quem habita em você é Deus através do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala que você é de Deus. E não tenha dúvida disso, você é de Deus duas vezes. Primeiro, porque Deus te criou. Deus é o Criador. Deus criou você, meu irmão. Deus criou o homem. Deus é o Criador. Mas o pecado afastou o homem de Deus. E o homem estava destinado à morte. Aí então Deus envia o seu Filho, que toma a cruz no nosso lugar, no lugar do homem, é pendurado no Calvário, derrama o seu sangue, e com o seu sangue derramado,
Ele alcança cada um daqueles que creem no seu nome. Está escrito que não foi com ouro e com prata que você foi resgatado da sua maneira antiga de viver, mas foi com o precioso. Olha como Deus olha o sangue de Jesus, o precioso sangue de Cristo. Então, quando você creu em Jesus, Deus te resgatou novamente. Então você passa a ser de Deus duas vezes. Duas vezes. Porque Deus te criou e Deus te resgatou. Deus tirou você das mãos do diabo. Deus tirou você lá do caminho largo. Deus tirou você das trevas. Deus tirou você da morte eterna e trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então hoje, você pode dizer: meu velho homem foi crucificado. E não mais vivo eu. Meu velho homem morreu. Mas agora é Cristo que vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em você, através do Espírito Santo. Digam todos glória a Deus. E olha, irmãos, não tenha dúvida. Ninguém se engane. Quando você olha lá em Gênesis capítulo 5, versículo 24, fala assim: e Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Tudo nos mostra que Enoque era um homem temente a Deus, andava com Deus, e chegou o momento que Deus o levou. Deus levou Enoque. A Bíblia fala de Enoque poucas vezes, mas ele andou com Deus e Deus o levou. Enoque, ele simboliza a igreja que Jesus vem buscar. O arrebatamento da igreja. E pelos sinais que nós temos visto, a volta de Jesus está próxima. E Deus vai levar pessoas como Enoque, pessoas que andam com Ele, pessoas que têm o Espírito Santo em sua vida. Quando Jesus voltar, o Espírito Santo vai levantar a sua igreja para a glória. Vai subir com Ele para a glória. Então, meu irmão, temos que andar com Deus. Ontem eu ouvi uma palavra que eu fiquei pensando, falei, isso não é real. Irmãos, tudo na nossa vida, nós precisamos ter Deus. Está escrito, andai em espírito. Isso daí está em Gálatas 5,16. Andai em espírito. O que é andar em espírito? É você andar ali crendo que o Espírito Santo está na sua vida, andar no temor de Deus, andar em comunhão com o Espírito Santo, não entristecendo o Espírito Santo, procurando glorificar a Deus com a sua vida. O sujeito fala, não precisa, nem tudo você precisa de Deus. Irmão, sem Jesus nós não somos nada. As nossas obras são como trapos de imundícia. Eu me recordo isso, está no livro do profeta Isaías, quando Israel quis se vangloriar, o Senhor disse, vós sois nada, e as suas obras menos do que nada. Irmãos, sem Deus nós não somos nada. Então a palavra nos fala andar em espírito. Então, sempre procurando não entristecer o Espírito Santo, andar com Deus, viver com Ele, porque Ele estará convosco e habitará em vós. Está escrito no Evangelho de São João, capítulo 16. Porque Ele estará convosco, ou melhor, Ele habitará em vós. Então o Espírito de Deus, Ele habita convosco e estará em vós, até o dia da volta de Jesus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas uma coisa é certa, quando você tem o Espírito Santo, se cumpre na sua vida vitória,
A alegria do Senhor é a nossa força. E um dos frutos do Espírito é a alegria. Essa alegria de Deus que nos dá vitória, que nos faz crer, confiar, caminhar, crendo na vitória. Estamos iniciando um novo semestre. Segunda parte do ano. Uma coisa eu tenho certeza. Se nós, pela fé, crermos nas promessas de Deus e andarmos com o Espírito Santo em comunhão com Ele, levante as muralhas que se levantarem, surjam quais forem os obstáculos, as portas fechadas, nada vai te deter, porque Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar a vitória. Nada pode impedir você. É aquilo que o Senhor disse para Josué: ninguém te resistirá. Como eu fui com Moisés, eu serei com você. Ou seja, esse Deus será com cada um de nós nesse segundo semestre, se nós estivermos em comunhão com Ele, andarmos com Ele e lembrarmos: sem Deus não somos nada. Sem Deus não somos nada. Mas se nós tivermos o Senhor na nossa vida, nós vamos dizer: com meu Deus saltarei muralhas e serei mais do que vencedor. Que esse semestre seja o melhor semestre da sua vida. Que essa parte do ano seja o ano em que você possa, a cada dia, glorificar a Deus por muitas vitórias que Ele vai lhe proporcionar. Vamos aplaudir Jesus bem bonito, bem forte.